Olá, pessoal! Estamos de volta aqui na nossa segunda unidade, da nossa disciplina de Gestão Financeira em Cooperativas. Nessa nossa segunda unidade, a gente vai abordar sobre capital de giro, constatar a importância da gestão da capital de giro como uma questão estratégica para uma organização e vamos abordar também sobre orçamento, mostrar a importância que tem um orçamento e também mostrar como é importante você saber fazer um orçamento, abordando também aí alguns conceitos e fundamentos do orçamento, certo? Então, para iniciarmos aqui, independente aí da sua missão, ou se a empresa é pública ou privada, se possui fins lucrativos ou não, se a sua empresa é grande ou pequena, suas operações incluem atividades rotineiras, mais propriamente chamadas de ciclo operacional, em que os eventos eles são repetitivos. Então, o capital de giro refere-se aos recursos financeiros próprios ou de terceiros necessários para sustentar as atividades operacionais no dia a dia das empresas. A administração financeira de curto prazo tem como objetivo gerir cada um dos ativos e passivos circulantes a fim de alcançar um equilíbrio entre lucratividade e risco. Os ativos circulantes representam investimentos que circulam de uma forma a outra durante a condução dos negócios. É a transição de caixa para estoques, dos estoques para duplicatas a receber e de volta aí para a caixa, que compõe o ciclo operacional da empresa. Os passivos circulantes representam os financiamentos de curto prazo da empresa, ou seja, obrigações com vencimentos em um ano ou menos. Na figura, a gente tem o ciclo operacional e o capital de giro, Ela ilustra a movimentação dos recursos no curto prazo. A organização comercial, por exemplo, ela compra os produtos gerando uma obrigação com fornecedores. Estes produtos vão para o estoque e lá ficam até o momento de serem vendidos. Se a venda é realizada à vista, o recurso entra imediatamente no caixa. Se for a prazo, gera um direito perante os clientes, ou seja, as duplicatas a receber, que somente impactará o caixa quando efetivamente os clientes pagarem. Existindo disponibilidade de caixa, a organização consegue quitar suas obrigações com fornecedores à medida que vencem. A administração de capital de giro ela está relacionada com os problemas de gestão de ativo e passivo circulantes e com as inter-relações entre esses grupos patrimoniais. Do lado do ativo circulante, a gestão do capital de giro envolve a gestão do caixa, a gestão de recebíveis, ou seja, nível de crédito, e a gestão dos estoques, nível de estoque. Tratando de passivo circulante, a gestão de capital de giro consiste em estabelecer níveis e condições adequados de endividamento no curto prazo. Um aspecto importante na gestão de capital de giro refere-se ao dimensionamento de folga financeira. O capital circulante líquido, ou capital de giro líquido, é uma medida estática de folga financeira que a empresa apresenta para liquidar seus compromissos de curto prazo. É dado pela diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Um capital de giro líquido positivo indica que a organização possui mais direito a realizar no curto prazo do que obrigações exigíveis no curto prazo. Contrariamente, um capital de giro líquido negativo indica que, no curto prazo, as obrigações são em maior volume do que os direitos. Geralmente, quanto maior for o capital de giro líquido, menor será a lucratividade da empresa e menor o risco de não poder pagar suas obrigações no vencimento e vice-versa. No entanto, dependendo da liquidez dos estoques e da defasagem dos fluxos de caixa de um capital de giro líquido elevado, não necessariamente implica no baixo risco, assim como um capital
de giro líquido baixo indica dificuldades financeiras. Na gestão de capital de giro, devemos buscar o equilíbrio entre o aspecto financeiro e o econômico, ou seja, entre a liquidez e a rentabilidade. A liquidez está relacionada à capacidade de solvência da empresa, ou seja, da disponibilidade de recursos para pagar as contas à medida que vencem. A rentabilidade está envolta à capacidade de gerar resultados positivos, sobras, no caso das cooperativas, por intermédio de um incremento de venda ou redução dos gastos. O processo de administração financeira, ele precisa cumprir com alguns requisitos e fases importantes para que as empresas obtenham os resultados satisfatórios que tanto se deseja. Dentre esses requisitos e fases importantes, destacamos as tarefas de fazer o planejamento de ações empresariais a serem executadas pela administração financeira. O planejamento empresarial, entretanto, pode ser realizado. Para ser realizado, precisa obter informações sobre dados e valores que só acontecerão e se realizarão no futuro, e uma das formas mais adequadas para obter e estimar esses valores é exatamente utilizando as técnicas de orçamento. Um orçamento, são providências que adotamos em razão das necessidades que temos para obter informações sobre condições futuras para a aquisição de um determinado produto ou obter, por exemplo, informações sobre condições de fornecimento de um produto no momento atual ou no momento futuro, para que possamos estabelecer aí as condições corretas para obter o produto sobre o qual estamos tentando fazer aí o orçamento. Um orçamento empresarial pode servir também para estimar, por exemplo, a quantidade de produtos que precisamos produzir para vender, visando atender à necessidade de compra de produtos dos nossos clientes no futuro. Ou seja, serve para obter informações futuras sobre a produção da empresa, sobre o volume de venda que ela precisa ter para obter lucro. As técnicas de orçamento e sua realização se desenvolveram acompanhando também o desenvolvimento de técnicas de contabilidade gerencial. E ambos servem para dotar as empresas de informações importantes para o planejamento empresarial. Os orçamentos eram realizados de forma mais simples, continham menos números de variáveis, não existiam tantas técnicas e métodos de gestão como temos hoje. Isso fazia com que os orçamentos fossem mais simples. A evolução das técnicas de orçamento cresceu para acompanhar a evolução e o crescimento das organizações, a complexidade cada vez maior das empresas para cuidar de seus processos de gestão e para acompanhar o crescimento dos negócios das empresas. A evolução das técnicas e procedimentos para a realização de orçamento também sofreram a interferência de várias áreas do conhecimento, as quais contribuíram para fazer com que os orçamentos atualmente tenham a importância que têm e que possam ser utilizados de diversos processos da gestão empresarial. A literatura científica sobre o tema, ela registra que os primeiros a utilizarem os procedimentos de orçamento empresarial ocorreram na Inglaterra por volta de 1760 como meio para planejar e controlar os gastos organizacionais. Os orçamentos empresariais atualmente não são utilizados apenas na área financeira, mas também são utilizados em diversas outras áreas, como a área administrativa, comercial, marketing de produção, de distribuição de produtos, o pós-vendas, entre outros. Alguns critérios e fundamentos para a obtenção correta de orçamento. Não podemos estabelecer que só exista um ou alguns critérios e fundamentos únicos e específicos para fazer um orçamento, mas há alguns que
seguramente você terá que adotá-lo para obter sucesso na sua empresa em fazê-lo, né? Outra situação não menos importante diz respeito à forma e comportamento que você deve ter para fazer um orçamento e obter as informações para realizar um orçamento. Você deve agir de forma correta, ética, evitando criar situações de desconfiança na negociação. Sobre os diversos tipos de orçamento que podemos fazer atualmente, diferentemente da crença de que orçamento somente se faz para obter preço de alguma mercadoria, podemos ter, por exemplo, orçamento dos seguintes tipos: orçamento financeiro, público, empresarial, de vendas, de produção, entre outros tipos de orçamento. Aqui temos algumas de nossas referências para consulta, né? Espero que tenham gostado, entendido alguns dos nossos conceitos, né? E até a nossa próxima aula.